Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. 12. Morte no pântano. Por um momento fiquei sentado sem fôlego, mal conseguindo acreditar-nos meus ouvidos. Depois meus sentidos e minha voz voltaram, enquanto um peso esmagador de responsabilidade pareceu ter sido tirado dos meus ombros num instante. Aquela voz fria, incisiva e irônica só podia pertencer a um homem no mundo. Holmes! Exclamei. Holmes! Saia aí, por favor, tome cuidado com o revólver, disse ele. Abaixei-me sob a trave da entrada e lá estava ele sentado sobre uma pedra do lado de fora com os olhos cinzentos exibindo uma expressão divertida ao verem o meu espanto. Ele estava magro e cansado, mas sereno e alerta, com seu rosto perspicaz bronzeado pelo sol e maltratado pelo vento. Com seu terno de tweed e boné de pano, parecia um turista no pântano, e havia conseguido, com aquele amor felino pela limpeza pessoal que era uma de suas características, que o seu queixo ficasse tão liso e sua roupa branca tão perfeita como se estivesse na Baker Street. Nunca fiquei mais satisfeito de ver alguém em minha vida, eu disse ao apertar-lhe a mão. Ou mais espantado, hein? Bem, devo confessar que sim. A surpresa não foi só sua, garanto-lhe. Eu não sabia que você havia descoberto meu retiro ocasional, e menos ainda que você estivesse dentro dele, até que cheguei a 20 passos da porta. A marca dos meus pés, suponho? Não, Watson, acho que não conseguiria reconhecer as suas pegadas entre todas as pegadas do mundo. Se você quiser mesmo me enganar, deve mudar de charutaria, porque quando vejo a ponta de um cigarro marcada Bradley, Oxford Street, sei que o meu amigo Watson está nas vizinhanças. Você a verá ali, ao lado do caminho. Você jogou-a ali, sem dúvida, naquele momento supremo em que invadiu a cabana vazia. Exatamente. Foi o que pensei, conhecendo a sua tenacidade admirável, fiquei convencido de que você estava sentado de tocaia, com uma arma ao seu alcance, esperando que o morador voltasse. Então você pensou realmente que eu fosse o criminoso? Eu não sabia quem era você, mas estava decidido a descobrir. Excelente, Watson. E como você me localizou? Será que você me viu na noite da caçada ao condenado, quando fui tão imprudente a ponto de permitir que a lua ficasse por trás de mim? Sim, eu o vi aquela noite. E sem dúvida revistou todas as cabanas até chegar a esta? Não, o seu menino foi observado, e isso me deu uma indicação de onde procurar. O velho cavalheiro com o telescópio, sem dúvida. Na primeira vez não consegui entender o que era quando vi a luz brilhando nas lentes. Ele se levantou e olhou para dentro da cabana. Ah, vejo que Cartwright trouxe alguns mantimentos. O que é este papel? Então você esteve em Combe Tracey, não esteve? Estive. Para ver a senhora Laura Lyons. Exatamente. Muito bem. Nossas pesquisas, evidentemente, têm sido paralelas, e quando juntarmos os nossos resultados teremos um conhecimento bastante completo do caso. Bem, estou sinceramente satisfeito com o fato de você estar aqui, porque a responsabilidade e o mistério estavam se tornando grandes demais para os meus nervos. Mas que milagre trouxe você aqui, e o que tem feito? Pensei que você estivesse na Baker Street, trabalhando naquele caso de chantagem. Foi isso que eu quis que você pensasse. Então você me usou e mesmo assim não confia em mim. Exclamei com certa mágoa. Acho que merecia melhor tratamento de sua parte, Holmes. Meu caro amigo, você tem sido inestimável para mim neste e em muitos outros casos, e peço-lhe que me perdoe se dei a impressão de fazer um truque com você. Na verdade, foi em parte para seu próprio bem que fiz isso, e foi a minha avaliação do perigo que você corria que me fez vir até aqui e examinar o caso pessoalmente. Se eu estivesse com Sir Henry e você, certamente meu ponto de vista teria sido igual ao seu, e minha presença teria prevenido os nossos tremendos adversários para ficarem em guarda. Como está? Pude andar por aí como provavelmente não poderia ter feito se estivesse morando na mansão, e continuo sendo um fator desconhecido no negócio, pronto a lançar todo o meu peso no momento decisivo. Mas por que esconder de mim? Porque o fato de você saber não podia me ajudar, e provavelmente resultaria na minha descoberta. Você poderia querer me contar alguma coisa, ou, em sua bondade, teria me trazido um ou outro conforto, e assim correríamos um risco desnecessário. Trouxe Cartwright comigo para cá, você.
Se lembra do sujeito baixinho do escritório de mensageiros, e ele tem cuidado dos meus desejos simples, um pedaço de pão e um colarinho limpo. O que um homem quer mais? Ele me proporcionou um par de olhos extra sobre um par de pés muito ágeis, e ambos têm sido inestimáveis. Então meus relatórios foram desperdiçados. Minha voz tremeu quando me lembrei das dificuldades e do orgulho com que os havia redigido. Holmes tirou um maço de papéis do bolso. Aqui estão os seus relatórios, meu caro amigo, e bastante manuseados, garanto-lhe. Tomei providências excelentes, e eles só se atrasam um dia em seu caminho. Devo cumprimentá-lo calorosamente pelo zelo e a inteligência que você demonstrou num caso extraordinariamente difícil. Eu ainda estava bastante magoado por ter sido logrado, mas o carinho do elogio de Holmes afastou a raiva da minha mente. Senti também no meu íntimo que ele tinha razão no que dissera e que era realmente melhor para o nosso objetivo que eu não soubesse que ele estava no pântano. Assim é melhor, ele disse vendo a sombra desaparecer do meu rosto. E agora conte-me o resultado da sua visita à senhora Laura Lyons. Não foi difícil, para mim, imaginar que foi para vê-la que você tinha ido, porque sei que ela é a única pessoa em Combe Tracey que pode nos ajudar nesse assunto. Na verdade, se você não tivesse ido hoje, é muito provável que eu fosse amanhã. O sol havia se posto e o crepúsculo caía sobre o pântano. O ar esfriara e nós entramos na cabana para nos aquecer. Ali, sentados juntos na semi-escuridão, contei a Holmes a minha conversa com a mulher. Ele ficou tão interessado que tive que repetir uma parte 2 vezes antes que ele se desse por satisfeito. Isto é muito importante, ele disse quando eu terminei. Preenche uma lacuna que eu não conseguirá transpor neste caso bastante complexo. Você sabe que existe uma grande intimidade entre essa dama Stapleton? Eu não sabia da grande intimidade. Não pode haver dúvida a respeito disso. Eles se encontram, eles se escrevem, há um entendimento completo entre eles. Agora, isso coloca uma arma muito poderosa em nossas mãos. Se eu pudesse usá-la pelo menos para afastar sua mulher. Sua mulher? Estou dando a você uma informação em troca de todas que você me deu. A dama que tem passado aqui por senhorita Stapleton é, na verdade, mulher dele. Santo Deus, Holmes. Tem certeza do que está dizendo? Como ele pode ter permitido que Sir Henry se apaixonasse por ela? O fato de Sir Henry se apaixonar não podia fazer mal a ninguém, exceto a Sir Henry. Ele tomou cuidado para que Sir Henry não tivesse relações com ela, como você mesmo observou. Repito que a dama é sua mulher e não sua irmã. Mas por que essa impostura elaborada? Porque ele previu que ela seria muito mais útil para ele no papel de uma mulher livre. Todos os meus instintos não manifestados, minhas desconfianças vagas, tomaram forma de repente e se concentraram no naturalista. Naquele homem impulsivo, pálido, com seu chapéu de palha e sua rede de borboletas, tive a impressão de ver alguma coisa terrível, uma criatura de paciência e astúcia infinitas, com rosto sorridente e um coração assassino. É ele, então, o nosso inimigo. Foi ele que nos seguiu em Londres? Foi assim que decifrei o enigma. E o aviso deve ter vindo dela. Exatamente. A forma de alguma vilania monstruosa, entrevista, meio imaginada, surgiu através da escuridão que havia me rodeado por tanto tempo. Mas você tem certeza disso, Holmes? Como você sabe que a mulher é casada com ele? Porque ele até agora esqueceu-se de contar a você um trecho verdadeiro de autobiografia por ocasião do primeiro encontro com você, e arrisco-me a dizer que se arrependeu disso muitas vezes. Ele foi diretor de um colégio no norte da Inglaterra. Bem, nada é mais fácil do que seguir a pista de um diretor de colégio. Existem agências escolares por meio das quais se pode identificar qualquer homem que tenha estado na profissão. Uma pequena investigação mostrou-me que um colégio acabou arruinado em circunstâncias atrozes e que o homem que era o proprietário, o nome era diferente, havia desaparecido com a mulher. As descrições combinam. Quando eu soube que o homem desaparecido se dedicava à entomologia, a identificação ficou completa. A escuridão estava diminuindo, mas muita coisa ainda estava escondida pelas sombras. Se essa mulher é realmente casada com ele, onde entra a senhora Laura Lyons? Pergunte-ai. Esse é um dos pontos sobre os quais as suas próprias pesquisas lançaram uma luz. A sua entrevista com ela esclareceu muito a situação.
Eu não sabia sobre o planejado divórcio entre ela e seu marido. Nesse caso, considerando Stapleton um homem livre, ela sem dúvida pretendia tornar-se mulher dele. E quando ela abrir os olhos? Ora, então podemos encontrar uma dama prestativa. Deve ser a nossa primeira tarefa ir vê-la, nós dois, amanhã. Você não acha, Watson, que está longe do seu pupilo há bastante tempo? O seu lugar deve ser na mansão Baskerville. As últimas riscas vermelhas haviam desaparecido a oeste, e a noite caíra sobre o pântano. Algumas estrelas desmaiadas estavam brilhando num céu violeta. Uma última pergunta, Holmes, eu disse ao me levantar. Certamente não há nenhuma necessidade de segredo entre mim e você. Qual é o significado disso tudo? O que ele procura? A voz de Holmes ficou mais baixa quando respondeu. É assassinato, Watson, refinado, a sangue frio, assassinato premeditado. Não me pergunte detalhes. Minhas redes estão se fechando sobre ele, assim como as dele estão sobre Sir Henry, e com a sua ajuda ele já está quase à minha mercê. Só há um perigo que pode nos ameaçar. É ele atacar antes de estarmos prontos para fazê-lo. Mais um dia, 2 no máximo, e tenho meu caso completo, mas até lá cuide do seu pupilo tão atentamente quanto uma mãe extremosa vigia seu filho doente. A sua missão hoje está justificada, e apesar disso quase cheguei a desejar que você não tivesse saído do lado dele. Uca! Um grito terrível, um brado de horror e angústia, explodiu no silêncio do pântano. Esse grito medonho gelou o sangue em minhas veias. Oh, meu Deus! Eu disse, ofegante. O que é isso? O que significa isso? Holmes levantara-se de um salto, e viu seu vulto escuro e atlético na porta da cabana, com os ombros curvados, a cabeça esticada para frente e os olhos perscrutando a escuridão. Silencio! Cicero! Silencio! O grito fora alto devido à sua veemência, mas havia ressoado de algum lugar afastado na planície escura. Agora explodia nos nossos ouvidos, mais perto, mais alto, mais urgente do que antes. Onde ele está? Sussurrou Holmes, e eu percebi pela excitação da sua voz que ele, o Homem de Ferro, estava abalado até a alma. Onde ele está, Watson? Lá, eu acho. Apontei para a escuridão. Não, lá. Novamente o grito de agonia atravessou a noite silenciosa, mais alto e muito mais perto do que nunca. E um novo som misturou-se com ele, um troar sussurrado e profundo, musical e, mesmo assim, ameaçador, aumentando e diminuindo como o murmúrio baixo e constante do mar. O cão! Exclamou Holmes. Venha, Watson, venha. Deus nos livre de chegarmos tarde demais. Ele tinha começado a correr pelo pântano, e eu o seguia de perto. Mas agora, de algum lugar em meio ao terreno irregular bem à nossa frente, veio um último grito desesperado e depois uma pancada forte e ensurdecedora. Nós paramos e ficamos ouvindo. Nenhum outro som rompeu o silêncio pesado da noite sem vento. Vi Holmes pôr a mão na testa como um homem distraído. Ele bateu com os pés no chão. Ele chegou antes de nós, Watson. Estamos atrasados demais. Não, não, com certeza não. Como fui tolo em me conter. E você, Watson, veja no que dá abandonar o seu pupilo. Mas, por Deus, se o pior aconteceu, nós o vingaremos. Corremos cegamente pela escuridão, esbarrando em rochas, abrindo caminho através de moitas de tojo, subindo ofegantes as colinas e descendo encostas correndo, sempre na direção do lugar de onde aqueles sons horríveis tinham vindo. Em cada elevação, Holmes olhava em volta ansiosamente, mas as sombras eram densas sobre o pântano e nada se movia na sua superfície erma. Consegue ver alguma coisa? Nada. Mas, puxa, o que é aquilo? Um gemido baixo havia chegado aos nossos ouvidos. Lá estava ele novamente à nossa esquerda. Nesse lado, uma crista de rochas terminava numa escarpa íngreme que dominava uma encosta juncada de pedras. Na sua superfície desigual estava estendido um objeto escuro, irregular. Quando corremos na direção dele, o contorno vago assumiu uma forma definida.
Era um homem prostrado de bruços no chão, com a cabeça dobrada embaixo dele num ângulo horrível, os ombros arredondados, e o corpo encolhido como se estivesse no ato de dar um salto mortal. A postura era tão grotesca que não. Percebi no momento que aquele gemido tinha sido a entrega da sua alma. Nem um sussurro, nem um farfalhar vinha agora do vulto escuro sobre o qual nos curvamos. Holmes pôs a mão sobre ele e ergueu-a novamente com uma exclamação de horror. A chama do fósforo que ele riscou iluminou seus dedos melados e a poça horrível que se ampliava lentamente, saindo do crânio esmagado da vítima. E iluminou mais uma coisa que revirou nossas entranhas: o corpo de Sir Henry Baskerville. Não havia possibilidade de algum de nós esquecer aquele terno peculiar de tweed avermelhado, o mesmo que ele usará na primeira manhã em que o víramos na Baker Street. Nós o vimos de relance, e depois a chama do fósforo piscou e se apagou, ao tempo em que a esperança abandonava nossas almas. Holmes gemeu e seu rosto pálido brilhava na escuridão. "Oh, animal! Oh, animal!" exclamei com os punhos cerrados. "Oh, Holmes, nunca me perdoarei por tê-lo deixado entregue à própria sorte. A culpa é mais minha do que sua, Watson. Para conseguir que o caso ficasse esclarecido e completo, desperdicei a vida do meu cliente. É o maior golpe que já sofri em minha carreira. Mas como eu poderia saber? Como eu poderia saber que ele iria arriscar a sua vida sozinho no pântano apesar de todos os meus avisos? O fato de termos ouvido os gritos dele, meu Deus, aqueles gritos, e mesmo assim sermos incapazes de salvá-lo. Onde está esse cão feroz que o levou à morte? Ele pode estar escondido entre estas rochas neste momento. Stapleton, onde ele está? Ele responderá por isto. Vai responder. Cuidarei disso. Tio e sobrinho foram assassinados. O primeiro morreu de pavor pela própria visão de uma fera que ele pensava ser sobrenatural, o outro levado ao seu fim na sua fuga louca para escapar dela. Mas agora temos de provar a relação entre o homem e a fera. A não ser pelo que ouvimos, não podemos nem mesmo jurar que ela existe, já que Sir Henry, evidentemente, morreu da queda. Mas, por Deus, por mais astuto que ele seja, o sujeito estará em meu poder antes que termine mais um dia. Ficamos ali com os corações amargurados ao lado do corpo desfigurado, esmagados por esse desastre repentino e irrevogável que havia levado todos os nossos esforços prolongados e cansativos a um fim tão lamentável. Depois, quando a lua se ergueu, subimos até o alto das rochas de cima das quais o nosso pobre amigo havia caído, e do cume contemplamos o pântano escuro, meio prateado e meio sombrio. Ao longe, a quilômetros de distância, na direção de Grimpen, uma luz amarela firme estava brilhando. Ela só podia vir da casa isolada dos Stapleton. Com uma praga amarga sacudi meu punho para ela enquanto olhava. Por que não podemos pegá-lo logo? O nosso caso não está completo. O sujeito é desconfiado e astuto até o último grau. Não se trata do que nós sabemos, mas do que podemos provar. Se fizermos um movimento em falso, o vilão ainda pode nos escapar. O que podemos fazer? Teremos muita coisa para fazer amanhã. Esta noite só podemos realizar os últimos ritos para o nosso pobre amigo. Descemos juntos a encosta escarpada e nos aproximamos do corpo, negro e nítido contra as pedras prateadas. A agonia daquelas pernas retorcidas provocara em mim um espasmo de dor e encheram meus olhos de lágrimas. Temos de pedir ajuda, Holmes. Nós não podemos carregá-lo até a mansão. Santo Deus, você está louco? Ele havia soltado um grito e se inclinado sobre o corpo. Agora estava dançando, rindo e apertando a minha mão. Poderia ser este o meu amigo sério e controlado? Estes eram fogos escondidos, realmente. Uma barba. Uma barba. O homem tem uma barba. Uma barba. Não é o baronete, ora, é o meu vizinho, o condenado. Com pressa febril viramos o corpo de frente, e aquela barba gotejante estava apontada para a lua fria e clara no alto. Não podia haver nenhuma dúvida quanto à testa saliente e aos olhos afundados de animal. Era, de fato, o mesmo rosto que havia olhado ferozmente para mim, à luz da vela, de cima da pedra, o rosto de Selden, o criminoso. Depois, num instante, tudo ficou claro para mim. Lembrei-me de que o baronete havia me contado que dera o seu velho guarda-roupa a Belrimore. Este o havia passado adiante a fim de ajudar Selden em sua fuga. Botas, camisa, boné, era tudo de Sir Henry.
A tragédia ainda era terrível, mas este homem havia pelo menos merecido a morte pelas leis do seu país. Contei a Holmes o que acontecerá, com meu coração borbulhando de gratidão e alegria. Então as roupas causaram a morte do pobre diabo, disse ele. É evidente que o cão foi lançado na pista de algum objeto de Sir Henry, provavelmente a bota que foi surrupiada do hotel, e assim descobriu este homem. Mas há uma coisa muito estranha. Como foi que Selden, no escuro, soube que o cão estava na sua pista? Ele deve ter ouvido alguma coisa. Ouvir um cão no pântano não provocaria num homem duro como este condenado esse paroxismo de terror, a ponto de se arriscar a ser recapturado gritando desesperadamente por socorro. Pelos seus gritos, ele deve ter corrido uma longa distância depois de saber que o animal estava na sua pista. Como ele soube? Um mistério maior para mim é o motivo por que esse cão, supondo que todas as nossas conjecturas estejam corretas. Não suponho nada. Bem, então, por que esse cão estava solto esta noite? Suponho que nem sempre ele corra solto pelo pântano. Stapleton não o deixaria ir a menos que tivesse motivos para pensar que Sir Henry estaria lá. Minha dificuldade é a maior das duas, porque eu acho que teremos muito em breve uma explicação para a sua, ao passo que a minha pode permanecer eternamente um mistério. A questão agora é: o que devemos fazer com o corpo deste pobre diabo? Não podemos abandoná-lo aqui para as raposas e os corvos. Sugiro que o deixemos dentro de uma das cabanas até conseguirmos nos comunicar com a polícia. Exatamente. Não tenho dúvida de que você e eu conseguiremos carregá-lo até lá. Ei, Watson, o que é isto? É o próprio homem. Nem uma palavra que revele as suas suspeitas, nem uma palavra, ou meus planos irão por água abaixo. Um vulto estava se aproximando de nós pelo pântano, e eu vi o brilho vermelho fraco de um charuto. A lua brilhava sobre ele, e pude distinguir a forma agitada e o andar lépido do naturalista. Ele parou quando nos viu, e depois avançou novamente. Ora, Dr. Watson, não é o senhor, é? O senhor é o último homem que eu esperaria ver aqui no pântano a esta hora da noite. Mas, meu Deus, o que é isto? Alguém ferido? Não, não me diga que é o nosso amigo Sir Henry. Ele passou rapidamente por mim e curvou-se sobre o homem morto. Ouvi uma respiração áspera e o charuto caiu dos seus dedos. Quem é este? Ele gaguejou. É Selden, o homem que fugiu de Princeton. Stapleton virou para nós um rosto horrível, mas com esforço supremo havia superado seu espanto e o seu desapontamento. Ele olhou vivamente de Holmes para mim. Meu Deus! Que caso mais chocante! Como foi que ele morreu? Parece que partiu o pescoço caindo sobre estas pedras. Meu amigo e eu estávamos passeando pelo pântano quando ouvimos um grito. Eu ouvi um grito também. Foi isso que me fez sair. Eu estava preocupado com Sir Henry. Por que com Sir Henry em particular? Pergunte-ai. Porque eu havia sugerido que ele fosse lá em casa. Quando não apareceu, fiquei surpreso e naturalmente preocupado com sua segurança quando ouvi gritos no pântano. A propósito, o senhor ouviu mais alguma coisa além de um grito? Seus olhos desviaram-se outra vez do meu rosto para o de Holmes. Não, disse Holmes. O senhor ouviu? Não. O que quer dizer, então? Oh, o senhor conhece as histórias que os camponeses contam sobre um cão fantasma e assim por diante. Dizem que o ouvem à noite no pântano. Eu estava imaginando se tinham ouvido um som assim esta noite. Nós não ouvimos nada desse tipo, eu disse. E qual é a sua teoria sobre a morte deste pobre homem? Não tenho nenhuma dúvida de que a ansiedade e o abandono fizeram perder a cabeça. Ele correu pelo pântano como um desvairado e acabou caindo aqui e quebrando o pescoço. Essa parece a teoria mais razoável, disse Stapleton, e deu um suspiro que julguei indicar seu alívio. O que acha disso, Sr. Sherlock Holmes? Meu amigo inclinou-se num cumprimento.
O senhor é rápido na identificação, disse ele. Estivemos à sua espera por aqui desde que o Dr. Watson chegou. O senhor chegou a tempo de ver uma tragédia. Sim, realmente. Não tenho dúvida de que a explicação do meu amigo abrange os fatos. Vou levar uma lembrança desagradável para Londres amanhã. Oh, o senhor volta amanhã? Essa é a minha intenção. Espero que sua visita tenha lançado alguma luz sobre essas ocorrências que têm nos deixado intrigados. Holmes encolheu os ombros. Não se pode ter sempre o sucesso que se espera. Um investigador precisa de fatos, e não lendas ou rumores. Não foi um caso satisfatório. Meu amigo falou do seu jeito mais franco e despreocupado. Stapleton. Ainda olhava fixamente para ele. Depois virou-se para mim. Eu ia sugerir que levássemos este pobre sujeito para minha casa, mas minha irmã ficaria com tanto medo que não me sinto no direito de fazer isso. Acho que se pusermos alguma coisa sobre o seu rosto, ele ficará em segurança até de manhã. E assim fizemos. Resistindo ao oferecimento de hospitalidade de Stapleton, Holmes e eu partimos para a mansão Baskerville, deixando que o naturalista voltasse sozinho. Olhando para trás, vimos o vulto afastando-se lentamente pelo vasto pântano, e atrás dele aquela mancha preta sobre encosta prateada que mostrava onde estava caído o homem que chegará ao seu fim de uma maneira tão horrível. 13. Prendendo as redes. Estamos quase pegando o homem, finalmente, disse Holmes enquanto caminhávamos pelo pântano. Que descaramento o sujeito tem! Como ele se recompôs diante do que deve ter sido um choque quando descobriu que o homem errado fora vítima da sua trama. Eu disse a você em Londres, Watson, e digo-lhe agora outra vez, que nunca tivemos um inimigo mais merecedor da nossa determinação. Lamento que ele o tenha visto. Eu também, a princípio. Mas não havia meio de evitar isso. Que consequência você acha que terá para os seus planos o fato de ele saber que você está aqui? Isso pode fazer com que ele fique mais cuidadoso, ou pode levá-lo imediatamente a adotar medidas desesperadas. Como muitos criminosos espertos, ele pode confiar demais na sua própria esperteza e imaginar que nos enganou completamente. Por que não o prendemos imediatamente? Meu caro Watson, você nasceu para ser um homem de ação. O seu instinto é sempre fazer alguma coisa enérgica. Mas supondo, só para argumentar, que mandemos prendê-lo esta noite, como diabos isso nos ajudaria? Não podemos provar nada contra ele. Essa é a astúcia diabólica da coisa. Se ele estivesse agindo por intermédio de um agente humano, poderíamos obter alguma prova, mas, se tivermos que arrastar esse cachorrão para a luz do dia, isso não nos ajudará a pôr uma corda em volta do pescoço do seu dono. Certamente temos base para um processo. Nem para a sombra de apenas suspeitas e conjecturas. Vão rir de nós no tribunal se chegarmos lá com essa história e essas provas. Há a morte de Sir Charles. Encontrado morto sem uma marca no corpo. Você e eu sabemos que ele morreu de puro pavor e sabemos também o que o assustou. Mas como vamos fazer com que 12 jurados impassíveis acreditem nisso? Que sinais existem de um cão? Onde estão as marcas dos seus dentes? É claro que sabemos que um cão não morde um cadáver e que Sir Charles estava morto antes mesmo de o animal alcançá-lo. Mas temos que provar tudo isso e não estamos em condições de fazer isso. Bem, então esta noite? Não estamos em situação melhor esta noite. Novamente, não há nenhuma relação direta entre o cão e a morte do homem. Nós nem vimos o cão. Nós o ouvimos, mas não podemos provar que ele estava correndo na pista deste homem. Há uma ausência absoluta de motivo. Não, meu caro amigo, precisamos nos conformar com o fato de que não temos nenhum caso policial no momento e que vale a pena corrermos qualquer risco a fim de estabelecer um. E como você se propõe a fazer isso? Eu deposito grandes esperanças no que a senhora Laura Lyons possa fazer por nós quando a situação ficar clara para ela. E tenho meu próprio plano também. Espero finalmente estar em posição vantajosa antes de o dia terminar. Não consegui arrancar mais nada dele, e ele caminhou, perdido nos seus pensamentos, até os portões de Baskerville. Você vai entrar? Sim,
Não vejo motivo para me esconder mais. Mas uma última palavra. Watson, Não diga nada sobre o cão a Sir Henry. Deixo pensar que a morte de Selden foi como Stapleton queria que acreditássemos. Ele terá maior coragem para a provação pela qual terá de passar amanhã, quando está convidado, se me lembro bem do seu relatório, para jantar com essas pessoas. E eu também. Então você deve se desculpar e ele precisa ir sozinho. Isso será conseguido facilmente. E agora, se estamos atrasados demais para jantar, acho que estamos prontos para as nossas ceias. Sir Henry ficou mais satisfeito do que surpreso ao ver Sherlock Holmes, porque, durante alguns dias, ele esperara que os acontecimentos recentes o trouxessem de Londres. Mas ele ergueu as sobrancelhas quando descobriu que meu amigo não tinha nenhuma bagagem nem qualquer explicação para a falta dela. Nós dois atendemos logo às suas necessidades e depois, durante uma ceia tardia, explicamos ao baronete a parte da nossa experiência que achamos que ele devia saber. Mas primeiro tive o desagradável dever de dar a notícia a Belrimore e sua mulher. Para ele isso pode ter sido um alívio completo, mas ela chorou amargamente em seu avental. Para todo mundo ele era o homem violento, meio animal e meio demônio, mas, para ela, Selden continuou sendo sempre o menininho teimoso da sua própria infância, a criança que segurara em sua mão. Mal, realmente, é o homem que não tem uma mulher para pranteá-lo. Fiquei me aborrecendo em casa o dia inteiro, desde que Watson saiu de manhã, disse o baronete. Acho que mereço algum crédito, porque mantive minha promessa. Se eu não tivesse jurado que não ia sair sozinho, podia ter tido uma noite mais animada, porque recebi um recado de Stapleton convidando-me para ir até lá. Não tenho nenhuma dúvida de que o senhor teria tido uma noite mais animada, disse Holmes secamente. A propósito, suponho que o senhor não gostaria que estivéssemos pranteando seu corpo com o pescoço partido. Sir Henry abriu os olhos. Como foi isso? Esse pobre desgraçado estava vestido com as suas roupas. Receio que o seu empregado, que as deu a ele, possa ter problemas com a polícia. Isso é pouco provável. Não havia marca em nenhuma delas, pelo que sei. Isso é sorte dele. Na verdade, é sorte para vocês todos, já que vocês estão do lado errado da lei nesta questão. Não tenho certeza de que, como um detetive consciencioso, meu primeiro dever não seja prender todos os que moram nesta casa. Os relatórios de Watson são documentos muito incriminadores. Mas e quanto ao caso? Perguntou o baronete. O senhor conseguiu deslindar alguma coisa? Acho que Watson e eu não sabemos muito mais desde que viemos para cá. Acho que estarei em condições de esclarecer muita coisa para o senhor dentro de pouco tempo. É um caso extremamente difícil e complicado. Há vários pontos sobre os quais ainda precisamos de esclarecimentos, mas estes virão da mesma forma. Tivemos uma experiência, como Watson deve ter contado ao senhor. Ouvimos o cão no pântano, de modo que posso jurar que nem tudo é uma superstição vazia. Lidei um pouco com cães quando estava no oeste, e conheço um quando ouço. Se o senhor puder amordaçar esse e prendê-lo numa corrente, estarei pronto a jurar que o senhor é o maior detetive de todos os tempos. Acho que o amordaçarei e o porei numa corrente se o senhor me der a sua ajuda. Farei tudo o que o senhor mandar. Muito bem, e vou pedir-lhe também para fazer isso cegamente, sem perguntar o motivo. Como quiser. Se o senhor fizer isso, acho que o nosso pequeno problema será resolvido em breve. Não tenho nenhuma dúvida. Ele parou de repente e ficou olhando fixamente por cima da minha cabeça para o ar. A luz batia em seu rosto e ele estava tão atento e tão imóvel que podia ser o de uma estátua clássica nítida, uma personificação da vigilância e da expectativa. O que é? Exclamamos. Pude perceber, quando baixou os olhos, que ele estava reprimindo alguma emoção interior. Suas feições ainda estavam compostas, mas seus olhos brilhavam com um júbilo divertido. Desculpe a admiração de um connoisseur, ele disse ao apontar para a fila de retratos que cobria a parede oposta. Watson não admite que eu conheça alguma coisa sobre arte, mas isso é simples ciúme, porque as nossas opiniões sobre o assunto diferem. Mas está realmente uma série ótima de retratos. Bem, alegro-me de ouvi-lo dizer isso, disse Sir Henry, olhando com certa surpresa para o meu amigo. Não tenho a pretensão de conhecer muito sobre essas coisas, e seria melhor juiz de um cavalo ou de um novilho do que de um quadro.
Eu não sabia que o senhor encontrava tempo para essas coisas. Conheço o que é bom quando vejo, e estou vendo agora. Esse é um Kneller, posso jurar, essa dama de seda azul ali, e o cavalheiro robusto com a peruca deve ser um Reynolds. São todos retratos de família, suponho. Todos eles. O senhor sabe os nomes? Belrimore tem me instruído a respeito, e acho que posso recitar minha lição razoavelmente bem. Quem é o cavalheiro com o óculo de alcance? Esse é o contra-almirante Baskerville, que serviu com Rodney nas Índias Ocidentais. O homem com o casaco azul e o rolo de papel é Sir William Baskerville, que foi presidente de comissões da Câmara dos Comuns na época de Pitt. E este cavalheiro na minha frente, aquele com o veludo preto e as rendas? Ah, o senhor tem o direito de saber sobre ele. Este é a causa de todas as confusões, o malvado Hugo, que começou o cão dos Baskerville. É provável que não o esqueçamos. Fiquei olhando com interesse e uma certa surpresa para o retrato. Santo Deus! Disse Holmes. Ele parece um homem bastante tranquilo e de hábitos pacíficos, mas ouso dizer que havia um demônio escondido em seus olhos. Eu o havia imaginado como uma pessoa mais robusta e fanfarrona. Não há nenhuma dúvida quanto à autenticidade, porque o nome e a data, 1647, estão atrás da tela. Holmes falou pouca coisa além disso, mas o retrato do velho pândego parecia exercer uma fascinação sobre ele, e seus olhos continuaram fixos nele durante a ceia. Só mais tarde, quando Sir Henry já havia ido para o seu quarto, é que pude seguir a linha dos seus pensamentos. Ele me levou de volta ao salão de banquetes com a vela do seu quarto na mão e a aproximou do retrato manchado pelo tempo na parede. Você está vendo alguma coisa ali? Olhei para o chapéu de plumas grandes, os cachos encaracolados, o colarinho de renda branca e o rosto severo e franco emoldurado por eles. Não era um semblante brutal, mas era afetado, rígido e severo, com uma boca de lábios finos resolutos e um olhar friamente intolerante. Parece-se com alguém que você conhece? Há alguma coisa de Sir Henry no queixo. Apenas uma sugestão, talvez. Mas espere um instante. Ele subiu numa cadeira e, segurando a luz na mão esquerda, cobriu com o braço direito o chapéu largo e os longos cachos. Santo Deus! Exclamei, espantado. O rosto de Stapleton havia saltado da tela. Ah, você está vendo agora. Meus olhos foram treinados para examinar fisionomias e não seus acessórios. A primeira qualidade de um investigador criminal é poder ver através de um disfarce. Mas isto é maravilhoso. Podia ser o retrato dele. Sim, esse é um exemplo interessante de reversão a um tipo ancestral, que parece ser tanto física como espiritual. Um estudo de retratos de família é suficiente para converter um homem à doutrina da reencarnação. O sujeito é um Baskerville, isso é evidente. Com pretensão na sucessão. Exatamente. Este acaso do retrato nos forneceu um dos elos perdidos mais óbvios. Nós o temos, Watson, nós o temos, e arrisco-me a jurar que antes de amanhã à noite ele estará esvoaçando em nossa rede tão impotente quanto uma de suas próprias borboletas. Um alfinete, uma rolha e um cartão, e nós o acrescentaremos à coleção da Baker Street. Ele teve um dos seus raros ataques de riso enquanto se afastava do retrato. Eu não o ouvirá rir muitas vezes, e isso sempre resultou em mau presságio para alguém. Acordei cedo de manhã, mas Holmes levantou-se mais cedo ainda, porque eu o vi subindo pelo caminho enquanto me vestia. Devemos ter um dia cheio hoje, ele comentou e esfregou as mãos com a alegria da ação. As redes estão em posição, e o arrastão está prestes a começar. Saberemos, antes de o dia terminar, se pegamos o nosso Lúcio grande de queixo fino, ou se ele fugiu através das malhas. Você já esteve no pântano? Mandei um relatório de Grimpen para Princeton a respeito da morte de Selden. Acho que posso prometer que nenhum de vocês será incomodado nesse caso. E comuniquei-me também com meu fiel Cartwright, que certamente estaria grudado na porta da minha cabana como um cão na sepultura do seu dono se eu não tivesse tranquilizado em relação à minha segurança. Qual é o próximo passo? Ver Sir Henry. Ah, aqui está ele. Bom dia, Holmes, disse o baronete. Você parece um general planejando uma batalha com o chefe do seu Estado-Maior.
Essa é a situação exata. Watson estava perguntando pelas ordens. E eu também. Muito bem. Você tem um compromisso, pelo que sei, de jantar com os nossos amigos Stapleton esta noite. Espero que você venha também. Eles são pessoas muito hospitaleiras, e tenho certeza de que ficariam muito satisfeitos de vê-lo. Acho que Watson e eu teremos de ir para Londres. Para Londres? Sim, acho que poderíamos ser mais úteis lá, nas atuais circunstâncias. O rosto do baronete se encompridou perceptivelmente. Eu esperava que vocês fossem me ajudar neste caso até o fim. A mansão e o pântano não são lugares muito agradáveis quando se está sozinho. Meu caro amigo, você tem de confiar em mim implicitamente e fazer exatamente o que eu mandar. Pode dizer aos seus amigos que ficaríamos felizes de ter ido com você, mas que negócios urgentes exigiram a nossa presença na cidade. Esperamos voltar logo ao Devonshire. Você se lembrará de dar a eles esse recado? Se você insiste nisso. Não há nenhuma alternativa, garanto-lhe. Vi pela fronte anuviada do baronete que ele estava profundamente magoado pelo que considerava uma deserção nossa. Quando vocês desejam ir? Ele perguntou friamente. Imediatamente após o café. Iremos de charrete até Combe Tracey, mas Watson deixará suas coisas como garantia de que voltará para sua companhia. Watson, mande um bilhete para Stapleton dizendo-lhe que lamenta não poder ir. Estou com vontade de ir para Londres com vocês, disse o baronete. Por que deveria ficar aqui sozinho? Porque esse é o seu posto de serviço. Porque você me deu a sua palavra de que faria o que lhe mandassem, e estou dizendo para você ficar. Está bem, então ficarei. Mais uma instrução. Quero que vá de charrete para a casa de Mary Pitt. Mas mande a charrete de volta e diga-lhes que pretende voltar a pé para casa. A pé pelo pântano. É. Mas isso é exatamente o que você me avisou tantas vezes para não fazer. Desta vez você pode fazer isso com segurança. Se eu não tivesse absoluta confiança na sua coragem e sua determinação, não sugeriria isso, mas é essencial que o faça. Então farei. E se você dá valor à sua vida, só atravesse o pântano pelo caminho direto que vai da casa de Mary Pitt até a estrada de Grimpen, e que é o seu caminho natural para casa. Farei exatamente o que você diz. Muito bem. Gostaria de ir embora logo depois do café, para chegar a Londres à tarde. Eu fiquei muito espantado com este programa, embora me lembrasse de Holmes ter dito a Stapleton na noite anterior que sua visita terminaria no dia seguinte. Mas não passará pela minha cabeça que ele iria querer que eu fosse com ele, nem conseguia compreender como nós dois poderíamos ficar ausentes no momento que ele próprio afirmara ser decisivo. Mas não havia nada a fazer exceto obedecer implicitamente, de modo que dissemos adeus ao nosso amigo pesaroso, e 2 horas depois estávamos na estação de Combe Tracey e havíamos mandado a charrete de volta. Um garotinho estava esperando na plataforma. Alguma ordem, senhor? Você vai tomar este trem para a cidade, Cartwright. Quando chegar, mandará um telegrama para Sir Henry Baskerville em meu nome, para dizer que, se ele encontrar o caderninho de notas que deixei cair, deve mandá-lo registrado pelo correio para Baker Street. Sim, senhor. E pergunte no escritório da estação se há um recado para mim. O menino voltou com um telegrama, que Holmes me entregou. Ele dizia, telegrama recebido. Indo para aí com mandado não assinado. Chego 17h40. Lestrade. Esta é uma resposta ao meu desta manhã. Ele é o melhor dos profissionais, eu acho, e podemos precisar da sua ajuda. Agora, Watson, acho que não podemos usar melhor o nosso tempo do que visitando a nossa conhecida, Sra. Laura Lyons. Seu plano de ação estava começando a ficar evidente. Ele usaria o baronete para convencer os Stapletons de que havíamos realmente ido embora, enquanto na verdade voltaríamos no momento em que provavelmente seríamos necessários. Aquele telegrama de Londres, se mencionado por Sir Henry aos Stapletons, deveria afastar as últimas suspeitas de suas mentes. Eu já tinha a impressão de ver as nossas redes se apertando em torno daquele Lúcio de queixo fino. A Sra. Laura Lyons estava no escritório, e Sherlock Holmes iniciou sua entrevista com uma franqueza e uma objetividade que a deixaram muito espantada. Estou investigando as circunstâncias que cercaram a morte de Sir Charles Baskerville, ele disse.
Meu amigo aqui, o Dr. Watson, contou-me o que a senhora havia comunicado a ele, e também o que a senhora escondeu em relação a esse assunto. O que foi que eu escondi? Ela perguntou de modo desafiador. A senhora confessou que pediu a Sir Charles para estar no portão às 22 horas. Nós sabemos que esse foi o lugar e a hora da sua morte. A senhora escondeu qual a relação que há entre esses fatos. Não há nenhuma relação. Nesse caso, a coincidência realmente deve ser extraordinária. Mas acho que conseguiremos estabelecer uma relação, afinal de contas. Desejo ser absolutamente franco com a senhora. Consideramos este caso como assassinato, e a prova pode implicar não só o seu amigo Sr. Stapleton, mas também a mulher dele. A dama saltou da cadeira. Sua mulher! Ela exclamou. O fato não é mais segredo. A pessoa que tem passado por sua irmã é, na verdade, sua mulher. A senhora Lyons havia se sentado novamente. Suas mãos estavam agarradas aos braços da cadeira, e vi que as unhas cor-de-rosa tinham ficado brancas com a pressão. Sua mulher. Ela repetiu. Sua mulher. Ele não é casado. Sherlock Holmes encolheu os ombros. Prove-me. Prove-me. E se conseguir fazer isso, o brilho feroz dos seus olhos foi mais eloquente do que quaisquer palavras. Vim preparado para isso, disse Holmes, tirando vários documentos do bolso. Aqui está uma fotografia do casal tirada em York há 4 anos. Está endossada Sr. e Sra. Vandeleur, mas a senhora não terá nenhuma dificuldade em reconhecê-lo, e a ela também, se a conhece de vista. Aqui estão 3 descrições por escrito, de testemunhas dignas de confiança, do Sr. e da Sra. Vandeleur, que nessa época tinham um colégio particular de St. Oliver. Leia-as e diga se pode duvidar da identidade destas pessoas. Ela olhou para elas e depois ergueu os olhos para nós com o rosto imóvel e rígido de uma mulher desesperada. Sr. Holmes, este homem ofereceu-se para se casar comigo com a condição de eu conseguir o divórcio do meu marido, ela disse. Ele mentiu para mim, o vilão, de todas as maneiras possíveis. Ele jamais me disse uma palavra verdadeira. E por quê? Porque imaginei que tudo fosse para o meu próprio bem. Mas agora vejo que nunca fui nada além de um instrumento em suas mãos. Por que devo continuar fiel a ele, que nunca foi fiel a mim? Por que devo tentar protegê-lo das consequências dos seus próprios atos perversos? Pergunte-me o que quiser, e não esconderei nada. Uma coisa eu juro ao Senhor, e essa é que, quando escrevi a carta, nunca imaginei prejudicar o velho cavalheiro, que foi o meu amigo mais bondoso. Acredito totalmente na senhora, madame, disse Sherlock Holmes. A narração desses acontecimentos deve ser muito penosa para a senhora, e talvez seja mais fácil se eu lhe contar o que ocorreu, e a senhora pode me corrigir se eu cometer algum erro. O envio dessa carta foi sugerido à senhora por Stapleton? Ele a ditou. Suponho que o motivo que ele deu foi que a senhora receberia ajuda de Sir Charles para as despesas legais relativas ao seu divórcio. Exatamente. E depois que a senhora enviou a carta, ele fez com que desistisse de comparecer ao encontro? Ele me disse que ficaria com seu orgulho ferido se algum outro homem desse o dinheiro com esse objetivo e que, embora ele fosse um homem pobre, empregaria o seu último penne para remover os obstáculos que nos separavam. Ele parece ter um caráter muito coerente. E depois a senhora não soube de mais nada até ler as notícias da morte no jornal? Não. E ele a fez jurar que não iria contar nada sobre o seu encontro marcado com Sir Charles? Fez. Ele disse que a morte foi muito misteriosa e que certamente desconfiariam de mim se os fatos fossem revelados. Ele me assustou para que eu ficasse em silêncio. Exatamente. Mas a senhora nunca desconfiou? Ela hesitou e baixou os olhos. Eu o conhecia, disse ela. Mas, se ele tivesse sido fiel a mim, eu seria sempre fiel a ele. Acho que, de modo geral, a senhora escapou com sorte, disse Sherlock Holmes. A senhora o teria em seu poder e ele sabia disso, e contudo a senhora está viva. A senhora andou durante alguns meses muito perto da beira do precipício. Devemos desejar-lhe bom dia agora, senhora Lyons, e é provável que a senhora muito em breve tenha notícias nossas outra vez.
Nosso caso está se completando, e dificuldade após dificuldade está se desvanecendo diante de nós, disse Holmes quando estávamos esperando a chegada do expresso da cidade. Logo estarei em condição de colocar numa única narrativa articulada um dos crimes mais estranhos e sensacionais dos últimos tempos. Os estudantes de criminologia irão se lembrar de incidentes análogos em Godno, na pequena Rússia, 1414. No ano de 1866, e naturalmente aos assassinatos de Anderson na Carolina do Norte, mas este caso possui algumas características que são inteiramente próprias. Mesmo agora, não temos uma base definida para um processo contra esse homem astuto. Mas ficarei muito surpreso se ele não estiver bastante definido antes de irmos para a cama esta noite. O expresso de Londres entrou resfolegando na estação, e um homem pequeno e forte, parecido com Bulldog, saltou de um vagão da primeira classe. Nós três apertamos as mãos, e vi logo, pelo modo reverente como Lestrade olhava para o meu amigo, que ele aprenderá um bocado desde o tempo em que haviam trabalhado juntos pela primeira vez. Pude me lembrar bem do desprezo que as teorias do intelectual costumavam despertar então no homem prático. Alguma coisa boa? Ele perguntou. A maior de muitos anos, disse Holmes. Temos 2 horas antes de precisarmos pensar em partir. Acho que devemos usá-las para jantar, e depois, Lestrade, vamos tirar a cerração de Londres da sua garganta dando-lhe um pouco do ar puro da noite de Dartmoor. Nunca esteve lá? Ah, bem, acho que você não vai se esquecer de sua primeira visita. Antiga área com fronteiras indefinidas, incluindo a Rutênia Carpática, a Polônia Oriental, a Ucrânia e as margens ocidentais do Mar Negro. 14. O cão dos Baskerville. Um dos defeitos de Sherlock Holmes, se é que realmente se pode chamar. Isso de defeito, era o fato de ser excessivamente avesso a comunicar os seus planos completos a qualquer outra pessoa até o momento da sua execução. Em parte isso vinha sem dúvida da sua própria natureza autoritária, que adorava dominar e surpreender aqueles que estavam à sua volta. Em parte, também, da sua cautela profissional, que o impedia sempre de correr qualquer risco. Mas o resultado era muito penoso para aqueles que estavam agindo como seus agentes e assistentes. Eu havia sofrido com isso muitas vezes, mas nunca tanto quanto durante aquela longa viagem de charrete na escuridão. A grande provação estava diante de nós. Pelo menos estávamos prestes a fazer o nosso esforço final, e apesar disso Holmes não havia dito nada, e pude apenas imaginar qual seria o curso da sua ação. Meus nervos formigaram de expectativa quando, finalmente, o vento frio em nossos rostos e os espaços vazios, escuros, dos 2 lados da estrada estreita me indicaram que estávamos, mais uma vez, de volta ao pântano. Cada passo dos cavalos e cada volta das rodas estavam nos levando para mais perto da nossa aventura suprema. Nossa conversa foi dificultada pela presença do cocheiro da charrete alugada, de modo que fomos obrigados a falar de assuntos banais quando os nossos nervos estavam tensos de emoção e expectativa. Foi um alívio para mim, após essa limitação pouco natural, quando passamos finalmente pela casa de Franklin e vimos que estávamos chegando perto da mansão e do local da ação. Nós não fomos de charrete até a porta, mas descemos perto do portão da avenida. A charrete foi paga e mandada imediatamente de volta para Combe Tracy, enquanto começamos a caminhar para a casa de Mary Pitt. Você está armado, Lestrade? O pequeno detetive sorriu. Enquanto estiver com as minhas calças, tenho um bolso traseiro e, enquanto tiver meu bolso traseiro, tenho algo dentro dele. Otomo. Meu amigo e eu também estamos prontos para emergências. O senhor está muito reticente a respeito deste caso, Sr. Holmes. Qual é o jogo agora? Um jogo de espera. Palavra. Esse não parece um lugar muito animado, disse o detetive com calafrio, olhando em volta para as encostas sombrias da colina e para a cerração que pairava sobre o charco de Grimpen. Vejo as luzes de uma casa na nossa frente. Essa é a casa de Mary Pitt e o fim da nossa jornada. Devo pedir-lhes que caminhem na ponta dos pés e que só falem por sussurros. Seguimos cautelosamente pelo caminho como se estivéssemos nos dirigindo para casa, mas Holmes nos deteve quando estávamos a cerca de 180 metros dela.
Aqui está bom, disse ele. Estas pedras à direita constituem uma proteção admirável. Vamos esperar aqui? Sim, faremos a nossa pequena emboscada aqui. Entre neste recuo. Lestrade. Você já esteve dentro da casa, não esteve, Watson? Pode dizer a posição das peças? De onde são aquelas janelas com treliças nesta extremidade? Acho que são as janelas da cozinha. E aquela ali, tão iluminada? Aquela certamente é da sala de jantar. As cortinas estão levantadas. Você conhece melhor a disposição do terreno. Avance em silêncio e veja o que eles estão fazendo, mas, pelo amor de Deus, não deixe que eles percebam que estão sendo vigiados. Desci pelo caminho na ponta dos pés e agachei-me atrás de um muro baixo que cercava o pomar raquítico. Entrando com cuidado em sua sombra, atingi um ponto de onde podia olhar diretamente pela janela sem cortina. Havia apenas 2 homens na sala, Sir Henry e Stapleton. Estavam sentados de perfil para mim, em lados opostos de uma mesa. Os 2 estavam fumando charutos, e havia café e vinho diante deles. Stapleton estava falando com animação, mas o baronete parecia pálido e distraído. Talvez a lembrança daquela caminhada solitária pelo pântano de Mau Agouro estivesse pesando muito em sua mente. Enquanto eu os observava, Stapleton levantou-se e saiu da sala, enquanto Sir Henry enchia o seu copo outra vez e recostava-se na cadeira, fumando charuto. Ouvi uma porta rangendo e o ruído nítido de botas sobre o saibro. Os passos atravessaram o caminho do outro lado do muro atrás do qual eu estava agachado. Olhando por cima, vi o naturalista parar diante da porta de uma dependência no canto do pomar. Uma chave girou numa fechadura, e, quando ele entrou ali, ouvi um ruído curioso de luta vindo de dentro. Ele ficou apenas 1 minuto ali dentro. Depois ouvi a chave girar outra vez e ele passou por mim e entrou novamente em casa. Vi quando ele entrou na sala onde estava seu convidado e voltei cautelosamente para o lugar onde meus companheiros estavam esperando para contar-lhes o que vira. Você diz, Watson, que a mulher não está lá? Perguntou Holmes quando eu terminei meu relato. Não. Onde ela pode estar, então, já que não há luz em nenhum outro cômodo, exceto na cozinha? Não posso imaginar onde ela esteja. Eu havia dito que sobre o grande charco de Grimpen pairava uma cerração branca e densa. Ela estava vindo lentamente em nossa direção e se acumulava como um muro daquele lado, baixa mas espessa e bem definida. A lua brilhava sobre ela, e parecia um grande campo de gelo bruxuleante, com os cumes dos picos rochosos distantes como rochas colocadas sobre a sua superfície. O rosto de Holmes virou-se para ela, e ele resmungou impaciente enquanto observava o seu avanço lento. Ela está vindo em nossa direção, Watson. Isso é grave? Muito grave, realmente. A única coisa na Terra que poderia transtornar os meus planos. Ele não pode demorar muito agora. Já são 22 horas. O nosso êxito e até a vida dele podem depender da saída dele antes que a cerração cubra o caminho. A noite estava clara e linda acima de nós. As estrelas brilhavam frias e nítidas, enquanto uma meia-lua banhava toda a cena com uma luz suave e hesitante. Diante de nós estava o contorno escuro da casa, com seu telhado serrilhado e chaminés eriçadas delineados contra o céu prateado reluzente. Faixas largas de luz dourada das janelas de baixo estendiam-se pelo pomar e o pântano. Uma delas apagou-se de repente. Os criados haviam saído da cozinha. Restava apenas o lampião da sala de jantar onde os 2 homens, o anfitrião assassino e o convidado inocente, ainda conversavam, fumando seus charutos. A cada minuto aquela névoa branca feito lã que cobria metade do pântano arrastava-se cada vez mais para perto da casa. As primeiras espirais finas dela já estavam atravessando o quadrado dourado da janela iluminada. O muro oposto do pomar já estava invisível, e as árvores apareciam em meio a um redemoinho de vapor branco. Enquanto observávamos, as espirais da cerração envolveram os 2 cantos da casa e rolaram lentamente formando uma barreira densa, sobre a qual o andar superior e o telhado flutuavam como uma embarcação estranha no mar sombrio. Holmes deu um soco colérico na pedra diante de nós e bateu com os pés em sua impaciência. Se ele não sair em 15 minutos, o caminho ficará coberto. Dentro de meia hora não conseguiremos ver nossas mãos diante de nós.
Vamos recuar para mais longe, para um terreno mais elevado? Sim, acho que isso seria melhor. Assim, à medida que a barreira de serração deslocava-se para frente, nós recuávamos, até ficarmos a 800 metros da casa, e aquele denso mar branco com a lua prateando sua orla superior ainda avançava lenta e inexoravelmente. Estamos nos afastando muito, disse Holmes. Não podemos correr o risco de ele ser alcançado antes de poder chegar até nós. Devemos ficar onde estamos a todo custo. Ele se ajoelhou e colou o ouvido no chão. Graças a Deus, acho que o estou ouvindo chegar. Um ruído de passos rápidos quebrou o silêncio do pântano. Agachados entre as pedras, olhávamos atentamente para a barreira com o topo prateado diante de nós. Os passos ficaram mais altos, e através da serração, como através de uma cortina, surgiu o homem que estávamos esperando. Ele olhou em volta surpreso ao sair na noite clara e estrelada. Depois veio rapidamente pelo caminho, passou perto de onde estávamos e continuou subindo a longa encosta atrás de nós. Enquanto andava, ele olhava constantemente por cima dos ombros, como um homem que estivesse pouco à vontade. Saio! Fez Holmes, e ouviu o estalido metálico de uma pistola sendo engatilhada. Cuidado! Ele está vindo! Havia um ruído de patas, fraco, áspero e contínuo vindo de algum lugar no meio da barreira que se arrastava. A nuvem estava a 40 metros de nós, e olhamos fixamente para ela, todos os três, sem saber qual o horror que estava prestes a surgir do meio dela. Eu estava junto ao cotovelo de Holmes, e olhei por um instante para o seu rosto. Ele estava pálido e exultante, com os olhos brilhando ao luar. Mas de repente eles se fixaram em frente num olhar rígido, e seus lábios se abriram estupefatos. No mesmo instante, Lestrade soltou um grito de terror e jogou-se de bruços no chão. Eu me levantei de um salto, com minha mão inerte agarrada na pistola, minha mente paralisada pela aparição medonha que havia saltado sobre nós das sombras da serração. Era um cão, um enorme cão negro como carvão, mas não um cão que olhos de algum mortal já tivessem visto. Saía fogo de sua boca, seus olhos brilhavam, seu focinho, pelos do pescoço e papada estavam delineados em chamas bruxuleantes. Nenhum sonho delirante de um cérebro perturbado podia conceber algo mais selvagem, mais aterrador, mais infernal do que a forma escura e a cara selvagem que surgiu do muro da serração. Com saltos longos, a imensa criatura preta estava descendo o caminho aos pulos, seguindo firme os passos do nosso amigo. Ficamos tão paralisados pela aparição que permitimos que ela passasse antes de recuperarmos a coragem. Então Holmes e eu atiramos juntos, e a criatura soltou um uivo medonho, que mostrou que pelo menos um a havia atingido. Mas ela não parou, e continuou seguindo aos pulos. Mais adiante no caminho, vimos Sir Henry olhando para trás com o rosto branco iluminado pelo luar, as mãos erguidas de terror, olhando indefeso para a coisa assustadora que o estava perseguindo. Mas aquele grito de dor do cão fizera com que os nossos receios desaparecessem. Se ele era vulnerável, era mortal, e, se podíamos feri-lo, podíamos matá-lo. Nunca tinha visto um homem correr tanto como Holmes correu naquela noite. Sou considerado ligeiro, mas ele me ultrapassou tanto quanto eu ultrapassei o pequeno profissional. Diante de nós, enquanto voávamos pelo caminho, ouvimos grito após grito de Sir Henry e o rosnar profundo do cão. Cheguei a tempo de ver a fera saltar sobre sua vítima, atirá-la ao chão e lançar-se à sua garganta. Mas no instante seguinte Holmes havia disparado 5 tiros do seu revólver no flanco da criatura. Com um último uivo de agonia e uma mordida enraivecida no ar, ela rolou de costas com as 4 patas agitando-se furiosamente, e depois caiu de lado. Eu me abaixei, ofegante, e encostei minha pistola na cabeça horrível, que brilhava. Fracamente, mas não foi necessário apertar o gatilho. O cão gigantesco estava morto. Sir Henry jazia inconsciente no lugar onde havia caído. Arrancamos o seu colarinho e Holmes murmurou uma prece de gratidão quando viu que não havia nenhum sinal de ferimento e que o socorro havia chegado a tempo. As pálpebras do nosso amigo já estremeciam e ele fez um esforço débil para se mexer. Lestrade enfiou seu frasco de conhaque entre os dentes do baronete, e 2 olhos assustados ficaram olhando para nós. Meu Deus! Sussurrou ele. O que era isso? O que, em nome dos céus, era isso? Está morto, o que quer que seja, disse Holmes. Liquidamos o fantasma da família de uma vez por todas.
Só no tamanho e na força era uma criatura terrível que estava estendida diante de nós. Não era um sabujo puro e não era um mastim puro, mas parecia uma combinação dos dois, ossudo, selvagem e com o tamanho de uma pequena leoa. Mesmo agora, na imobilidade da morte, as mandíbulas enormes pareciam gotejar uma chama azulada e os olhos pequenos, profundos e cruéis estavam orlados de fogo. Pus a mão no focinho brilhante, e quando atirei, meus próprios dedos pareciam brasas e brilhavam na escuridão. Fósforo, eu disse. Um preparado feito com habilidade, disse Holmes, cheirando o animal morto. Não há nenhum cheiro que pudesse interferir no seu faro. Devemos ao senhor muitas desculpas, Sir Henry, por tê-lo exposto a este susto. Eu estava preparado para um cão, mas não para uma criatura como esta. E a serração deu-nos pouco tempo para recebê-la. Você salvou a minha vida. Depois de ter posto a sua vida em perigo, você tem força para se levantar? Dê-me mais um gole desse conhaque e estarei preparado para qualquer coisa. Pronto. Agora, se você quiser me ajudar, o que você pretende fazer? Deixá-lo aqui. O senhor não está preparado para outras aventuras esta noite. Se esperar, um de nós voltará com o senhor para a mansão. Ele tentou levantar-se, cambaleando, mas ainda estava horrivelmente pálido e trêmulo. Nós o ajudamos a caminhar até uma pedra, onde ele se sentou tremendo, com o rosto mergulhado nas mãos. Temos de deixá-lo agora, disse Holmes. O resto do nosso trabalho precisa ser feito, e cada minuto é importante. Temos o nosso caso completo, e agora queremos apenas o nosso homem. É de 1000 a 1 a probabilidade de o encontrarmos em casa, ele continuou enquanto voltávamos rapidamente pelo caminho. Aqueles tiros devem ter indicado a ele que o jogo terminou. Estávamos a uma certa distância, e esta serração pode tê-los amortecido. Ele seguiu o cão para chamá-lo de volta, disso vocês podem ter certeza. Não, ele foi embora a esta altura. Mas revistaremos a casa para confirmar. A porta da frente estava aberta, de modo que entramos correndo e fomos de cômodo em cômodo, para espanto de um velho criado trôpego que se encontrou conosco no corredor. Não havia nenhuma luz, a não ser na sala de jantar, mas Holmes apanhou o lampião e não deixou nenhum canto da casa inexplorado. Não conseguimos ver nenhum sinal do homem que estávamos perseguindo. Mas, no andar de cima, a porta de um dos quartos estava trancada. Há alguém aqui. Gritu Lestrade. Estou ouvindo um movimento. Abra esta porta. Um gemido e um farfalhar fraco vieram do interior. Holmes atingiu a porta logo acima da fechadura com a sola do pé e ela se abriu. Com a pistola na mão, nós três entramos correndo no quarto. Mas não havia ali nenhum sinal daquele vilão desesperado e desafiador. Que esperávamos ver? Em vez disso, nos deparamos com um objeto tão estranho e tão inesperado que ficamos parados por um momento olhando para ele, espantados. O quarto estava arrumado como um pequeno museu, e as paredes eram cobertas por várias caixas com tampas de vidro cheias daquela coleção de borboletas e mariposas cuja formação tinha sido passatempo desse homem complexo e perigoso. No meio desse quarto havia uma trave vertical, que fora colocada em alguma época como suporte das toras de madeira comidas pelo cupim que sustentavam o telhado. Nesse poste estava amarrado um vulto, tão enfaixado e encoberto pelos lençóis que tinham sido usados para amarrá-lo que não se podia dizer no momento se era de um homem ou de uma mulher. Uma toalha passava em volta da garganta e estava presa atrás do pilar. Outra cobria a parte inferior do rosto, e sobre ela 2 olhos escuros, cheios de dor, vergonha e uma interrogação horrível, nos contemplavam. Num minuto arrancamos a mordaça, desamarramos os laços, e a senhora Stapleton caiu no chão diante de nós. Quando a sua bela cabeça caiu sobre o peito, vi o nítido vergão vermelho de uma chicotada no seu pescoço. Oh, animal! Exclamou Holmes. Aqui, Lestrade, sua garrafa de conhaque. Ponha natsadeira. Ela desmaiou de maus tratos e exaustão. Ela abriu os olhos outra vez. Ele está em segurança? Ela perguntou. Ele escapou? Ele não pode escapar de nós, madame. Não me refiro ao meu marido. Sir Henry. Ele está em segurança? Está.
E o cão? Está morto. Ela soltou um longo suspiro de satisfação. Graças a Deus! Graças a Deus! Oh, este vilão! Veja como ele me tratava. Ela estendeu os braços para fora das mangas e vimos com horror que estavam cobertos de contusões. Mas isto não é nada, nada. Foram a minha mente e a minha alma que ele torturou e maculou. Eu podia suportar isso tudo, maus tratos, solidão, uma vida de impostura, tudo, desde que pudesse me agarrar ainda à esperança de que tinha o seu amor. Mas agora sei que nisto também fui seu joguete e seu instrumento. Ela explodiu num choro emocionado enquanto falava. A senhora não deve a ele nenhuma boa vontade, madame, disse Holmes. Conte-nos, então, onde podemos encontrá-lo. Se a senhora alguma vez o ajudou no mal, ajude-nos agora, e assim pode se redimir. Só há um lugar para onde ele pode ter fugido, ela respondeu. Há uma velha mina de estanho numa ilha no meio do pântano. Era ali que ele guardava o seu cão e foi ali também que ele fez preparativos para que pudesse ter um refúgio. Para lá é que ele fugiria. A barreira de serração parecia lã branca do lado de fora da janela. Holmes aproximou dela o lampião. Veja, ele disse. Ninguém conseguiria encontrar o caminho para dentro do charco de Grimpen esta noite. Ela riu e bateu palmas. Seus olhos e dentes brilharam com alegria feroz. Ele pode encontrar o caminho para entrar, mas nunca para sair, exclamou. Como ele poderá ver as varas de orientação esta noite? Nós as plantamos juntos, ele e eu, para marcar o caminho através do pântano. Oh, se eu pudesse ao menos tê-las arrancado hoje. Então realmente os senhores o teriam à sua mercê. Era evidente para nós que qualquer perseguição seria inútil até que a serração tivesse se dissipado. Enquanto isso, deixamos Lestrade de posse da casa enquanto Holmes e eu voltamos com o baronete para a mansão Baskerville. A história dos Stapleton não podia mais ser escondida dele, mas ele recebeu o golpe corajosamente quando soube a verdade sobre a mulher que havia amado. Mas o choque das aventuras da noite havia abalado seus nervos, e antes de amanhecer ele estava delirando e com febre alta, sob os cuidados do Dr. Mortimer. Eles dois estavam destinados a viajar juntos numa volta ao mundo, antes de Sir Henry se tornar mais uma vez o homem são e robusto que fora antes de se tornar dono daquela propriedade agourenta. E agora chego rapidamente à conclusão desta narrativa singular, na qual tentei fazer o leitor compartilhar aqueles receios sombrios e suspeitas vagas que toldaram as nossas vidas por tanto tempo e terminaram de maneira tão trágica. Na manhã após a morte do cão, a serração havia se dissipado e fomos guiados pela senhora Stapleton até o ponto onde eles haviam encontrado o caminho através do lodaçal. A ansiedade e a alegria com que ela nos pôs na pista do seu marido nos ajudaram a compreender o horror da vida dessa mulher. Nós a deixamos parada na estreita península de terra firme e turfosa que se afunilava para dentro do vasto lodaçal. A partir do fim da península, uma pequena vara plantada aqui e ali mostrava onde o caminho zigue-zagueava de tufo em tufo de juncos por entre esses buracos escumados de verde e atoleiros imundos que barravam o caminho para um estranho. Caniços aglomerados e plantas aquáticas viscosas exalavam um cheiro de podridão e um vapor mefítico e pesado em nossos rostos, enquanto um passo em falso nos deixou mergulhados mais de uma vez até a coxa no pântano escuro e pouco firme, que se agitava por vários metros em ondulações suaves ao redor dos nossos pés. Sua viscosidade tenaz segurava os nossos calcanhares quando andávamos, e, quando afundávamos nela, era como se alguma mão maligna estivesse nos puxando para baixo dentro daquelas profundezas obscenas. Tão feroz e intencional era a pressão com que nos agarrava. Só uma vez vimos um vestígio de que alguém havia passado por aquele caminho perigoso antes de nós. Do meio de um tufo de capim que brotava do lodo, projetava-se uma coisa escura. Holmes abaixou-se até a cintura quando saiu do caminho para pegá-la, e se não estivéssemos ali para puxá-lo para fora, talvez ele nunca mais pusesse os pés em terra firme outra vez. Ele segurava uma velha bota preta no ar. Meyers, Toronto estava impresso do lado de dentro do couro. Isso vale um banho de lama, ele disse. É a bota desaparecida do nosso amigo, Sir Henry. Atirada aqui por Stapleton em sua fuga. Exatamente. Ele ficou com ela na mão depois de usá-la para pôr o cão no rastro. Ele fugiu quando viu que o jogo havia terminado, ainda segurando-a.
e a jogou fora neste ponto da sua fuga. Sabemos pelo menos que ele chegou até aqui em segurança. Porém, nós não estávamos destinados a saber mais do que isso, embora houvesse muito mais que pudéssemos imaginar. Não havia nenhuma possibilidade de encontrar pegadas no pântano, porque a lama que subia as cobria rapidamente, mas, quando chegamos por fim a um terreno mais firme além do brejo, todos nós as procuramos ansiosamente. Mas não vimos nem o mais leve sinal delas. Se a terra contava uma história verdadeira, então Stapleton nunca chegou àquela ilha de refúgio, em direção à qual ele saíra na noite anterior, enfrentando a cerração. Em algum lugar no coração do grande charco de Grimpen, no fundo da viscosidade imunda do enorme atoleiro que o sorvera, esse homem frio e de coração cruel está enterrado para sempre. Encontramos muitos vestígios dele na ilha cercada de lodo, onde ele havia escondido seu aliado selvagem. Um volante enorme e um poço meio cheio de detritos indicavam a posição de uma mina abandonada. Ao lado dela estavam os restos em ruínas das cabanas dos mineiros, expulsos sem dúvida pelo cheiro infecto do pântano em torno. Em uma delas, um grampo de ferro e uma corrente com uma quantidade de ossos roídos mostravam onde o animal havia estado confinado. Um esqueleto com um emaranhado de pelos marrons presos a ele jazia entre os detritos. Cachorro, Disse Holmes. Por Deus, um spaniel de pelos encaracolados. O pobre Mortimer nunca verá o seu animal de estimação outra vez. Bem, pelo que sei, este lugar não contém qualquer outro segredo que já não tenhamos imaginado. Ele conseguiu esconder o seu cão, mas não conseguiu calar sua voz, e daí aqueles gritos que, mesmo à luz do dia, não eram agradáveis de se ouvir. Numa emergência ele podia guardar o cão na dependência anexa de Merripit, mas era sempre um risco, e foi só no dia supremo, que ele considerou o fim de todos os seus esforços, que ousou fazer isso. Esta pasta na lata sem dúvida é a mistura luminosa com a qual a criatura era besuntada. Isso foi sugerido, é claro, pela história do cão diabólico da família, e pelo desejo de amedrontar o velho Sir Charles até matá-lo. Não admira que o pobre diabo do condenado corresse e gritasse, da mesma forma como nosso amigo fez, e como nós mesmos teríamos feito, quando ele viu essa criatura saltando através da escuridão do pântano na sua pista. Foi um artifício esperto, porque, além da possibilidade de levar sua vítima à morte, que camponês se arriscaria a investigar com muito empenho a respeito dessa criatura se a tivesse visto, como muitos viram, no pântano? Eu disse em Londres, Watson, e digo outra vez agora, que nunca tínhamos ajudado a caçar um homem mais perigoso do que esse que jaz lá longe. Ele girou seu braço comprido em direção à imensa extensão pantanosa, salpicada de manchas verdes que se estendiam até se fundir com as encostas avermelhadas do pântano. 15. Retrospecto. Era fim de novembro, e Holmes e eu estávamos sentados, numa noite fria, úmida e nevoenta, ao lado de uma lareira resplandecente em nossa sala da Baker Street. Desde o desfecho trágico da nossa visita ao Devonshire, ele esteve ocupado com 2 casos da maior importância, no primeiro dos quais havia denunciado a conduta cruel do coronel Upwood em relação ao famoso escândalo das cartas do Clube Não Pareio, enquanto no segundo havia defendido a infeliz Miss Montpensier da acusação de assassinato que pesava sobre ela em relação à morte da sua enteada, Lily Carere, a jovem que, como se deve lembrar, foi encontrada 6 meses mais tarde viva e casada em Nova York. O meu amigo estava de excelente humor pelo sucesso obtido numa sucessão de casos difíceis e importantes, de modo que pude convencê-lo a discutir os detalhes do mistério de Baskerville. Eu havia esperado pacientemente pela oportunidade, porque sabia que ele nunca permitiria que os casos se superpusessem e que sua mente clara e lógica fosse desviada do seu trabalho atual para ficar remoendo lembranças do passado. Moss Sir Henry. E o Dr. Mortimer estavam em Londres, a caminho daquela longa viagem que fora recomendada para a recuperação dos seus nervos abalados. Eles haviam nos visitado naquela mesma tarde, de modo que era natural que o assunto surgisse para discussão. Todo o curso dos acontecimentos, do ponto de vista do homem que chamava a si mesmo de Stapleton, era simples e direto, embora para nós, que no começo não tínhamos nenhum meio de saber os motivos dos seus atos e podíamos conhecer apenas uma parte dos fatos, tudo parecesse extremamente complexo, disse Holmes. Eu tive a vantagem de 2 conversas com a Sra. Stapleton, e o caso agora foi tão completamente esclarecido que não sei se há alguma coisa que tenha permanecido secreta para nós.
Você encontrará algumas anotações sobre o assunto na letra B da minha lista de casos. Talvez você pudesse fazer a gentileza de me dar, de memória, um resumo do curso dos acontecimentos. Certamente, embora não possa garantir que tenha todos os fatos em mente. A concentração mental intensa tem uma maneira curiosa de apagar o que passou. O advogado que tem o seu caso na ponta da língua e pode discutir com um especialista sobre o seu próprio assunto descobre que uma semana ou duas de tribunal afastará isso tudo da sua cabeça mais uma vez. De modo que cada um dos meus casos substitui o último, Imlili. Careri apagou a minha lembrança da mansão Baskerville. Amanhã algum outro probleminha pode ser submetido à minha atenção, o que, por sua vez, desalojará a bela dama francesa e o infame Upvood. No que diz respeito ao caso do cão, contudo, vou dar-lhe a sucessão dos fatos da maneira mais aproximada possível, e você sugerirá qualquer coisa que eu possa ter esquecido. Minhas investigações mostram, fora de qualquer dúvida, que o retrato de família não mentiu e que esse sujeito era realmente um Baskerville. Ele era filho daquele Roger Baskerville, o irmão caçula de Sir Charles, que fugiu com uma reputação sinistra para a América do Sul, onde dizem que morreu sem se casar. Na verdade, ele se casou e teve um filho, esse sujeito, cujo nome verdadeiro é o mesmo do seu pai. Ele se casou com Ber Garcia, uma das beldades da Costa Rica e, tendo roubado uma soma considerável de dinheiro público, mudou o nome para Vandeleur e fugiu para a Inglaterra, onde instalou um colégio a leste de Yorkshire. Seu motivo para tentar esse ramo especial de negócio foi ter conhecido um tutor tuberculoso na viagem para casa e ter usado a capacidade desse homem para fazer do empreendimento um sucesso. Mas Fraser, o tutor, morreu, e o colégio que havia começado bem caiu do descrédito para a infâmia. Os Vandeleur acharam conveniente mudar seu nome para Stapleton, e ele trouxe o resto da sua fortuna, seus planos para o futuro e o seu gosto pela entomologia para o sul da Inglaterra. Eu soube no Museu Britânico que ele era uma autoridade reconhecida no assunto e que o nome de Vandeleur estava ligado permanentemente a uma certa mariposa que ele, no seu tempo de Yorkshire, havia sido o primeiro a descrever. Chegamos agora àquela parte da vida dele que acabou tendo um interesse tão grande para nós. O sujeito, evidentemente, havia investigado e descoberto que só duas vidas se interpunham entre ele e uma propriedade valiosa. Quando foi para o Devonshire, seus planos eram, creio, extremamente vagos, mas que ele estava com más intenções desde o início é evidente pela maneira como levou sua mulher consigo disfarçada como sua irmã. A ideia de usá-la como chamariz já estava em sua mente, embora ele talvez não tivesse certeza de como os detalhes da sua trama deviam ser organizados. Ele pretendia no fim ter a propriedade e estava pronto a usar qualquer instrumento ou correr qualquer risco para esse fim. Seu primeiro ato foi estabelecer-se o mais perto possível do seu lar ancestral, e o segundo foi cultivar uma amizade com Sir Charles Baskerville e com os vizinhos. O próprio baronete contou a ele sobre o cão da família, e assim preparou o caminho para sua própria morte. Stapleton, como continuarei a chamá-lo, sabia que o coração do velho era fraco e que um choque o mataria. Isso ele soubera pelo Dr. Mortimer. Ele ouvirá também que Sir Charles era supersticioso e havia levado muito a sério essa lenda sinistra. Sua mente engenhosa sugeriu logo o meio de matar o baronete e mesmo assim dificilmente seria possível atribuir a culpa ao verdadeiro assassino. Depois de conceber a ideia, começou a executá-la com considerável finesse. Um planejador comum teria se contentado em trabalhar com um cão selvagem. O uso de meios artificiais para tornar a criatura diabólica foi um lampejo de gênio da parte dele. O cão ele comprou em Londres de Rose Mangles, os comerciantes da Fulham Road. Era o mais forte e o mais selvagem que eles tinham. Ele o trouxe para o sul pela linha North Devon e caminhou um trecho grande pelo pântano para levá-lo até em casa sem despertar comentários. Em suas caçadas de insetos ele já havia aprendido a penetrar no charco de Grimpen e assim encontrar um esconderijo seguro para a criatura. Ali ele o conservou e esperou a sua oportunidade. Mas demorou algum tempo. O velho cavalheiro não podia ser atraído para fora das suas terras à noite. Várias vezes Stapleton escondeu-se por perto com o cão, mas sem resultado. Foi durante essas andanças infrutíferas que ele, ou melhor, seu aliado, foi visto pelos camponeses e que a lenda do cão diabólico ganhou uma nova confirmação. Ele esperava que sua mulher pudesse levar Sir Charles à ruína, mas ela se mostrou inesperadamente independente. Ela não tentaria enredar o velho cavalheiro numa ligação sentimental que pudesse entregá-lo ao seu inimigo. Nem ameaças nem, lamento dizer,
Pancadas conseguiram demovê-la. Ela não queria ter nada a ver com isso, e durante algum tempo Stapleton ficou num impasse. Ele encontrou uma saída para suas dificuldades por meio da oportunidade que Sir Charles, que havia expressado amizade por ele, proporcionara, encarregando de fazer caridade em seu nome no caso dessa infeliz mulher, a senhora Laura Lyons. Apresentando-se como solteiro, ele adquiriu influência absoluta sobre ela e deu-lhe a entender que, se ela obtivesse o divórcio do seu marido, se casaria com ela. Seus planos foram levados de repente a uma fase decisiva quando ele soube que Sir Charles estava prestes a deixar a mansão a conselho do Dr. Mortimer, com cuja opinião ele próprio fingia concordar. Ele devia agir imediatamente, ou a sua vítima podia ficar fora do seu alcance. De modo que pressionou a senhora Lyons para escrever aquela carta, implorando ao velho para conceder-lhe uma entrevista na noite anterior à sua partida para Londres. Depois, por meio de um argumento capcioso, impediu-a de ir e assim teve a oportunidade que estava esperando. Voltando de charrete à noite de Combe Tracey, ele chegou a tempo de pegar o seu cão, lambuzá-lo com esta tinta infernal e levar o animal até o portão no qual tinha motivo para esperar encontrar o velho cavalheiro. O cão, incitado pelo dono, saltou por cima da cancela do portão e perseguiu o infeliz baronete, que fugiu gritando pela leia dos teixos. Naquele túnel sombrio devia realmente ter sido uma cena horrível ver aquela criatura imensa preta, com as mandíbulas em chamas e os olhos brilhantes, saltando atrás da sua vítima. Ele caiu morto no fim da aleia de ataque cardíaco e terror. O cão tinha ficado sobre a margem de grama enquanto o baronete correrá pelo caminho, de modo que nenhuma pista era visível a não ser a do homem. Ao vê-lo caído imóvel, a criatura provavelmente aproximou-se para farejá-lo, mas, encontrando-o morto, havia se afastado novamente. Foi então que ela deixou a marca que foi realmente observada pelo Dr. Mortimer. O cão foi chamado e levado às pressas para o seu covil no charco de Grimpen, e ficou um mistério que intrigou as autoridades, alarmou a região e finalmente trouxe o caso para o âmbito da nossa observação. Isso quanto à morte de Sir Charles Baskerville. Você percebe a astúcia diabólica disso, porque realmente seria quase impossível instaurar um processo contra o verdadeiro assassino. Seu único cúmplice não poderia jamais denunciá-lo, e a natureza grotesca, inconcebível, do artifício só serviu para torná-lo mais eficaz. As duas mulheres relacionadas com o caso, a senhora Stapleton e a senhora Laura Lyons, ficaram muito desconfiadas de Stapleton. A senhora Stapleton sabia que ele tinha planos em relação ao velho e também da existência do cão. A senhora Lyons não sabia nenhuma dessas coisas, mas ficará impressionada com o fato de a morte ocorrer na ocasião de um encontro não desmarcado, o que só ele sabia. Mas ambas estavam sob a influência dele, e ele não tinha nada a recear delas. A primeira metade da sua tarefa fora realizada com sucesso, mas faltava o mais difícil. É possível que Stapleton não soubesse da existência de um herdeiro no Canadá. De qualquer maneira, ele saberia disso muito em breve pelo seu amigo, o Dr. Mortimer, que contou a ele todos os detalhes da chegada de Henry Baskerville. A primeira ideia de Stapleton foi que esse jovem estranho do Canadá talvez pudesse ser morto em Londres, sem chegar a ir até o Devonshire. Ele não confiava na sua mulher desde que ela se recusara a ajudá-lo a preparar uma armadilha para o velho e não se atrevia a deixá-la por muito tempo longe dele com medo de perder a influência sobre ela. Foi por esse motivo que a levou para Londres consigo. Eles se hospedaram, eu descobri, no hotel particular Mesborough, na Craven Street, que foi realmente um daqueles visitados pelo meu agente em busca de provas. Ali Stapleton manteve a mulher prisioneira no quarto enquanto ele, disfarçado com uma barba, seguiu o Dr. Mortimer até a Baker Street e depois até a estação e ao Hotel Northumberland. Sua mulher tinha alguma ideia dos seus planos, mas tinha tanto medo do marido, medo baseado nos maus-tratos brutais, que não se atreveu a escrever para prevenir o homem que ela sabia que estava em perigo. Se a carta caísse nas mãos de Stapleton, sua própria vida correria risco. Finalmente, como sabemos, ela recorreu ao expediente de cortar as palavras que formariam a mensagem e endereçar a carta numa letra disfarçada. Ela chegou ao baronete e deu-lhe o primeiro aviso do perigo que corria. Era essencial para Stapleton arranjar alguma peça de vestuário de Sir Henry para que, no caso de ser obrigado a usar o cão, pudesse ter os meios de lançá-lo na sua pista. Com presteza e audácia características, ele cuidou disto imediatamente, e não podemos duvidar de que o engraxate ou a camareira do hotel foram bem subornados para ajudá-lo em seu plano.
Mas, por acaso, a primeira bota que foi conseguida para ele era nova e, portanto, inútil para o seu objetivo. Então Stapleton fez com que ela fosse devolvida e obteve outra, um incidente muito instrutivo, já que provou que estávamos lidando com um cão verdadeiro, porque nenhuma outra hipótese poderia explicar essa ansiedade para obter uma bota velha e essa indiferença pela nova. Quanto mais grotesco é um incidente, com mais cuidado ele merece ser examinado, e o próprio detalhe que parece complicar um caso é, quando devidamente considerado e cientificamente manipulado, aquele que tem mais probabilidade de elucidá-lo. Depois tivemos a visita dos nossos amigos na manhã seguinte, seguidos sempre por Stapleton no cabriolé. Por conhecer o nosso endereço e a minha aparência, bem como pela sua conduta geral, estou inclinado a pensar que a carreira criminosa de Stapleton não está limitada de modo algum a esse caso isolado de Baskerville. É sugestivo o fato de durante os últimos 3 anos ter havido 4 roubos vultosos na região oeste, e nenhum criminoso jamais foi preso por qualquer um deles. O último destes, em Folkestone Court, em maio, foi notável pelo disparo a sangue frio do pajem, que surpreendeu o ladrão mascarado e solitário. Não tenho dúvida de que Stapleton obteve seus recursos, que estavam acabando, dessa maneira e que durante anos ele tem sido um homem desesperado e perigoso. Tivemos um exemplo da presteza dos seus recursos naquela manhã em que se livrou de nós com tanto êxito, e também da sua audácia ao mandar de volta o meu próprio nome por intermédio do cocheiro. A partir daquele momento ele compreendeu que eu havia assumido o caso em Londres e que, portanto, não havia nenhuma chance para ele aqui. Ele voltou para Dartmoor e esperou a chegada do baronete. Um momento. Eu disse. Você descreveu a sequência dos acontecimentos corretamente, mas há um detalhe que você deixou inexplicado. O que aconteceu com o cão quando seu dono esteve em Londres? Dei alguma atenção a esse assunto, e ele de fato é importante. Não pode haver nenhuma dúvida de que Stapleton tinha um confidente, embora seja pouco provável que ele chegasse a se colocar em seu poder compartilhando todos os seus planos com ele. Havia um velho empregado na casa de Merripit, cujo nome era Anthony. Sua ligação com Stapleton era antiga, desde o tempo em que ele dirigiu o colégio, de modo que ele devia saber que seu patrão e sua patroa eram realmente marido e mulher. Esse homem desapareceu e fugiu do país. É sugestivo o fato de que Anthony não é um nome comum na Inglaterra, mas Antônio é em todos os países hispânicos ou hispano-americanos. O homem, como a própria senhora Stapleton, falava inglês bem, mas com curioso sotaque ciciado. Eu mesmo vi esse velho atravessar o charco de Grimpen pelo caminho que Stapleton havia demarcado. É muito provável, portanto, que na ausência do seu patrão fosse ele quem cuidasse do cão, embora talvez não soubesse com que objetivo o animal era usado. Os Stapleton depois foram para o Devonshire, seguidos pouco tempo depois por Sir Henry Você. Uma palavra agora quanto à minha própria posição na ocasião. Provavelmente você deve se recordar de que, quando examinei o papel no qual as palavras impressas foram coladas, fiz um exame minucioso da marca d'água. Ao fazer isso, segurei-o a poucos centímetros dos meus olhos e percebi um ligeiro aroma do perfume conhecido como jasmim branco. Há 75 perfumes e por isso é necessário que um especialista em crimes consiga distinguir uns dos outros, e mais de uma vez ocorreram casos em minha própria experiência que dependiam do seu rápido reconhecimento. A fragrância sugeria a presença de uma dama, e os meus pensamentos já começavam a se voltar para os Stapleton. Assim eu havia me certificado do cão e havia desconfiado do criminoso antes mesmo de irmos para a região oeste. Meu plano era vigiar Stapleton. Mas era evidente que eu não poderia fazer isso se estivesse com vocês, já que ele ficaria em guarda. Portanto, enganei todo mundo, inclusive você, e fui para o sul secretamente, quando pensavam que eu estava em Londres. Minhas dificuldades não foram tão grandes como você imaginou, embora esses detalhes triviais nunca devam interferir na investigação de um caso. Fiquei a maior parte do tempo em Coombe-Tracey e só usei a cabana do pântano quando foi necessário ficar perto do local da ação. Cartwright tinha vindo comigo e, em seu disfarce de menino do campo, me deu uma grande ajuda. Eu dependia dele para a comida e a roupa branca limpa. Enquanto eu ficava observando os Stapleton, Cartwright ficava frequentemente observando você, de modo que eu podia controlar todos os cordões. Eu já disse a você que os seus relatórios me chegavam rapidamente, sendo reenviados na mesma hora da Baker Street para Coombe-Tracey. Eles me ajudaram muito, principalmente aquela sorte, incidentalmente verdadeira, da biografia dos Stapleton. Eu consegui determinar a identidade do homem e da mulher e saber afinal a quantas andava.
O caso ficou mais complicado por causa do incidente do condenado foragido e das relações entre ele e os Barrymore. Isso também você esclareceu de modo muito eficiente, embora eu já tivesse chegado às mesmas conclusões pelas minhas próprias observações. Quando você me descobriu no pântano, eu tinha um conhecimento completo de todo o negócio, mas não tinha um caso que pudesse ser levado a um júri. Nem mesmo a tentativa de Stapleton de atacar Sir Henry naquela noite que terminou com a morte do infeliz condenado nos ajudou a provar assassinato contra o nosso homem. Parecia não haver nenhuma alternativa a não ser pegá-lo em flagrante, e para isso tínhamos de usar Sir Henry como isca, sozinho e aparentemente desprotegido. Fizemos isso, e à custa de um grande choque para o nosso cliente conseguimos completar o nosso caso e levar Stapleton à sua destruição. Que Sir Henry tivesse sido exposto a isto é, devo confessar, um fato condenável na minha condução do caso, mas não tínhamos meio de prever o espetáculo terrível e paralisante que o animal apresentou, nem podíamos prever a cerração que permitiu que ele avançasse sobre nós tão inesperadamente. Alcançamos o nosso objetivo a um custo que tanto o especialista como o Dr. Mortimer me garantem que é temporário. Uma viagem longa pode permitir que nosso amigo se recupere não só dos seus nervos abalados, mas também dos seus sentimentos feridos. Seu amor pela dama era profundo e sincero, e para ele a parte mais triste de todo esse caso sinistro foi ter sido enganado por ela. Falta apenas definir o papel que ela desempenhou em tudo isso. Não pode haver dúvida de que Stapleton exercia uma influência sobre ela que pode ter sido amor ou pode ter sido medo, ou, muito provavelmente, ambos, já que elas não são, de modo algum, emoções incompatíveis. Era, pelo menos, absolutamente eficaz. Por ordem dele, ela concordou em passar por sua irmã, embora ele esbarrasse nos limites do seu poder quando tentou fazer dela o acessório direto do assassinato. Ela estava disposta a avisar Sir Henry, desde que pudesse fazê-lo sem implicar seu marido, e ela tentou fazer isso várias vezes. O próprio Stapleton parece ter tido ciúmes, e quando viu o baronete fazendo a corte à dama, embora isso fizesse parte do seu próprio plano, não pôde deixar de interromper com uma explosão apaixonada que revelou a alma ardente que os seus modos retraídos escondiam de modo tão esperto. Incentivando a intimidade, ele garantiria a presença frequente de Sir Henry na casa de Mary Pitt, e assim teria, mais cedo ou mais tarde, a oportunidade que desejava. Mas, no dia da crise, sua mulher voltou-se de repente contra ele. Ela ouvirá alguma coisa sobre a morte do condenado e sabia que o cão estava sendo guardado na dependência anexa na noite em que Sir Henry iria jantar lá. Ela responsabilizou o marido pelo crime planejado, e seguiu-se uma cena furiosa na qual ele revelou pela primeira vez que ela tinha uma rival no seu amor. A fidelidade dela transformou-se, num instante, num ódio amargo, e ele percebeu que ela ia traí-lo. Portanto, amarrou-a, para que ela não tivesse nenhuma possibilidade de avisar Sir Henry, e esperava, sem dúvida, que, quando toda a região atribuísse a morte do baronete à maldição da sua família, como certamente faria, poderia recuperar a fidelidade dela, fazendo-o aceitar o fato consumado e manter silêncio sobre o que sabia. Nisso acho que, de qualquer maneira, ele cometeu um engano, e que, se nós não estivéssemos lá, a sorte dele estaria selada mesmo assim. Uma mulher de sangue espanhol não perdoa um insulto desses tão facilmente. E agora, meu caro Watson, sem recorrer aos meus apontamentos, não posso fazer a você um relato mais detalhado desse caso curioso. Não sei se alguma coisa essencial foi deixada sem explicação. Ele não podia ter esperado matar Sir Henry de susto como havia feito com o velho tio, com seu cão diabólico. O animal era selvagem e estava esfomeado. Se a sua aparência não matasse sua vítima de susto, pelo menos paralisaria a resistência que ela pudesse oferecer. Sem dúvida. Resta apenas uma dificuldade. Se Stapleton herdasse, como ele poderia explicar o fato de que ele, o herdeiro, estivesse vivendo escondido, com outro nome, tão perto da propriedade? Como ele poderia reivindicá-la sem despertar suspeitas e dúvidas? Essa é uma grande dificuldade, e receio que você esteja pedindo demais quando espera que eu resolva isso. O passado e o presente estão dentro do campo da minha investigação, mas o que um homem pode fazer no futuro é uma pergunta difícil de responder. A senhora Stapleton ouviu o marido discutir o problema em várias ocasiões. Havia 3 condutas possíveis. Ele podia reivindicar a propriedade da América do Sul, estabelecer sua identidade diante das autoridades inglesas lá e assim obter a fortuna sem jamais vir à Inglaterra.
Ou podia adotar um disfarce sofisticado durante o curto período em que precisasse estar em Londres. Ou, novamente, poderia fornecer as provas e documentos a um cúmplice, apresentando-o como herdeiro, e conservando o direito a uma parcela da renda dele. Não podemos duvidar, pelo que sabemos dele, que ele teria encontrado algum meio de sair da dificuldade. E agora, meu caro Watson, tivemos algumas semanas de trabalho duro, e por uma noite, eu acho, devemos pensar em coisas mais agradáveis. Tem um camarote para les Huguenots. Você já ouviu o de Resques? Posso pedir-lhe então para estar pronto em meia hora, e vamos parar no Marcigny para um jantar no caminho?